Olá, seres infinitos! Bem-vindos mais uma vez ao canal Coração. Eu espero que vocês estejam bem. Hoje eu vou fazer o segundo vídeo da série sobre minhas experiências. O primeiro vídeo que eu fiz dessa série foi sobre o Vipassana, o retiro Vipassana, aquele retiro de 10 dias meditativo. Vou deixar o vídeo na descrição do link, caso você não tenha acompanhado e queira saber um pouquinho mais sobre a minha experiência com Vipassana. E hoje eu vou falar sobre a minha experiência com a yoga. E antes de eu começar, já vou pedir um favorzinho para você curtir o vídeo, se inscrever no canal e compartilhar. Isso é muito importante para o canal continuar crescendo. E vamos lá! Começando a falar um pouquinho sobre a yoga, eu fiz roteirinho para esse vídeo. Falar um pouquinho sobre a yoga, né? O significado que é. A yoga em sânscrito significa união. E nós estamos sempre praticando a yoga. Por mais que talvez você não pratique os asanas, que são as posturas, né? A prática da yoga é uma prática normal do ser humano, natural, na verdade, né? Porque, em geral, a tendência, principalmente quem gosta de autoconhecimento, quem está se buscando, é a gente estar buscando as nossas formas de se reintegrar, de se unir. Então, lembre-se agora, de agora em diante, que nós sempre estamos praticando a yoga. Mas a yoga que eu vou comentar aqui é um pouquinho a questão da filosofia junto com as posturas, os asanas, né? Ficou muito conhecida que as pessoas, né, adoram falar o namastê, que aliás, ensinar aqui para vocês o significado de namastê. Namastê é o Deus, a deusa, que me saúda o Deus, a deusa que existe em você. E daí as pessoas acabam usando, né, a expressão de forma equivocada. Por exemplo, olha, aquela pessoa é tão namastê. Tipo, aquela pessoa é tão o Deus que me saúda o Deus que te habita. é, Virou um sinônimo de pessoas mais zens, né, equilibradas. Mas é isso. Hoje, para quem não sabia, saiba que Namastê tem esse significado. Nas práticas de yoga, geralmente se fala, né, no final, junta as mãos na região aqui do coração e abaixando a cabeça, o que significa um sinal de reverência da mente ao coração, né? Do que a gente pensa, de tudo que a gente faz, a gente reverenciar e fala o Namastê, que o Deus que me saúda, o Deus que me habita, o Deus, a deusa que me habita, saúda o Deus, a deusa que te habita. E vamos lá, então, agora contar um pouquinho sobre a minha experiência com a yoga. Eu comecei a praticar incentivada por uma pessoa que na época, em 2018, eu saía com uma pessoa que praticava yoga e eu tinha muitas dores nas costas, de às vezes acordar de madrugada com as costas doendo. E essa pessoa que eu saía, ele recomendou. Ele falou: Nossa, Pê, eu também, antes de praticar yoga, eu tinha muitas dores nas costas. E a gente praticou algumas vezes juntos, umas 3 vezes. Foi bem ruim, porque eu não era muito flexível. E ele não era professor de yoga também, né? Ele praticava já há um tempinho, mas não tinha técnica nem nada. Foi meio que ele fazendo e eu seguindo. Mas eu achei muito legal. E a partir dessa dica que ele deu, depois de um tempinho, eu falei, nossa, eu quero praticar yoga. E, sincronicidades, né, as conexões, eu lembrei de um amigo meu que falava bastante de yoga, e eu falei, nossa, né, eu vou perguntar pra ele, pro Vinícius. O Vinícius é maravilhoso, foi meu professor de yoga de março de 2018 a março de 2020. Eu só não retomei as aulas ainda presenciais com ele por causa do coronavírus. Mas super recomendo, vou deixar também o contato dele aqui na descrição do vídeo.
O Vini, ele é maravilhoso para explicar, ele fala, ele traz essa yoga mais aprofundada, não essa yoga banalizada que acabou, né, se tornando no ocidente só sobre as posturas. A yoga, essa união, ela vai muito além disso, né? O canal aqui do coração é essa ideia de integração de diversas áreas, né, da vida, o mental, o emocional, todas as áreas, a união. Então, eu gosto muito e super recomendo muito o Vini como professor, pelo fato de ele trazer essa yoga mais profunda. E quando eu fui perguntar para ele, né, sobre se ele conhecia algum lugar, porque eu dei uma pesquisadinha na internet, né, em lugares próximos da minha casa, e os valores, eles eram muito exorbitantes, assim, pelo menos aqui na região onde eu moro e na região que eu trabalhava. E ele veio à minha mente, daí eu entrei em contato. Eu falei, Vini, você conhece algum lugar, né, de bom que você recomende para prática de yoga? E ele estava, coincidentemente, dias depois, ele estava abrindo uma turma de yoga no prédio dele. E claro, eu falei, nossa, é um sinal, vamos. E comecei uma vez por semana, depois quando ele abriu uma segunda turma, praticava 2 vezes por semana. E eu amo, 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 continuo praticando individualmente em casa, mas uma prática em grupo, ela traz uma energia ali muito mais intensa e é muito maravilhosa. Recomendo, recomendo, recomendo. E daí a minha experiência foi assim, né? Comecei, tive aquelas 3 experiências com a pessoa que eu saí em 2018. Em seguida, comecei as aulas e eu super, super recomendo quem se animar, se empolgar, que nunca praticou e quiser, você fazer pelo menos os primeiros meses com acompanhamento, mesmo que seja online, pelo Zoom, algum professor que vai corrigir as suas posturas. Porque como mexe muito com coluna, com os pulsos, com as pernas, é muito importante na prática de yoga que as posturas, os asanas, sejam feitas de maneira não correta, anatomicamente correta, né? De uma forma mais ideal para o seu corpo. E com o professor, ele vai te dar algumas dicas. A gente tem muita tendência de, né, fazer algumas posturas de modo errado. E para mim, esses 2 anos que eu pratiquei, assim, seguidos, com a supervisão do Vini, uma supervisão sempre muito amorosa, foi muito bom, porque depois, quando veio o coronavírus e todo mundo, né, ficou recluso na quarentena, eu passei a praticar sozinha em casa, né? E só que já ter esses toques, essas bases, me fez trazer muito mais consciência para as posturas. Isso qualquer exercício que você vai fazer em casa, viu? Não só a yoga, mas outros exercícios. É muito importante você observar, né? Ter esses professores, esses instrutores que trazem essas dicas para que a gente não se machuque, né? Ao procurar esse exercício que são para aprimorar o corpo, ao invés de melhorar, a gente se prejudicar. Então vamos lá, né? Eu separei aqui, né, para falar um pouquinho da minha experiência de yoga, falando um pouco da parte filosófica também, porque a questão da yoga, da união, é você praticar as posturas ali, né? Ter aquele momento total para você, para o seu corpo de concentração, mas também muito mais do que isso, muito mais do que as posturas, o que eu acho sensacional e eu recomendo a yoga por causa disso é a filosofia que está por trás também. E aí eu trouxe para compartilhar com vocês, para falar um pouquinho sobre o Ashtanga de Patanjali. O Ashtanga de Patanjali é um livro que ele dá essa base também para a prática da yoga, para a filosofia da prática da yoga. O Patanjali, ele era um dos sábios na época, né, que foi chamado para trazer esses conhecimentos que antes, até então, eram só falados, né, de mestre para discípulo, para compilar
muitas dessas informações da prática da yoga e escreveu um livro. E baseado nesse livro, o Ashtanga, que em sânscrito seria os 8 passos, né? Eu não lembro exatamente qual parte é qual, mas seriam, numa tradução livre, né? Ashtanga, os 8 passos para a iluminação. Ele traz essas informações. Então vamos lá, falar sobre esses 8 passos. Vou falar bem por cima, mas para animar aí para vocês, para quem já pratica yoga e praticava muito mais pela postura, né? Pela foto do Instagram, trazer uma profundidade a essa prática milenar. Então, o primeiro passo que a gente aprende ali com o Ashtanga Yoga são os preceitos éticos. Os preceitos éticos é o que a gente faz, né, em sociedade, preceitos para a gente ter uma melhor convivência em sociedade. E detalhe, eu tive o primeiro contato, esse conhecimento, quando eu comecei a praticar com o Vini, que eu achei muito legal. Ele sempre faz as aulas dele, a prática corporal, e traz também essa parte da filosofia. Então, cada aula vinha uma parte dessa filosofia. E eu que gosto de estudar, me aprofundei um pouquinho mais também. E aqui vai, vamos lá. O primeiro passo, que são os yanas, né, os preceitos éticos, preceitos para você agir em sociedade de forma mais ética. O primeiro deles, que eu amo muito, é o ahimsa, a não violência, né? A ausência de violência. E quando a gente fala sobre ahimsa, muitas pessoas pensam na questão de não matar as outras pessoas, mas até a própria questão da autocrítica é uma violência interna que a gente faz. Muitas pessoas que praticam yoga passam a não comer mais animais, né? Se tentam uma dieta mais vegetariana, porque também significa, né, não ferir outros seres, mas não é uma obrigatoriedade, tá? É importante falar sobre isso. Todos os preceitos na yoga, até nas posturas, se diz existe o ideal e existe onde você conseguiu chegar. A prática da yoga é exatamente isso, você ir trazendo mais movimento, trazendo mais disciplina para você ir galgando, né, questões maiores. Então, o primeiro yama, né, a não violência, ahimsa. O segundo, satya, que é a ausência de mentira, a gente ser verdadeiro, né, com as pessoas, quando a gente combina alguma coisa, ir lá e cumprir, né, e não ter essa questão da maldade, né, de trapacear as outras pessoas. E é um conceito muito importante, né, para os mundos de hoje. Para o mundo sempre, né, são preceitos muito importantes. O terceiro, todos esses estão dentro do primeiro, tá? Passo. São preceitos éticos. Depois vem o asteya, que é a ausência de roubo. E é muito interessante que a ausência de roubo, além da gente não ir pegar, né, algo que não nos pertença, mas também a gente não roubar o tempo das pessoas, não roubar no sentido literal, né? Mas também não roubar as pessoas nesse sentido mental, no sentido emocional. E então, bem profundo, né? Esse preceito. Depois do primeiro, que são os yamas, que são os preceitos éticos, que é o primeiro passo, que é como a gente agir em sociedade para ter mais harmonia, vem o segundo passo, que são os niyamas, que são os aperfeiçoamentos pessoais internos. Dentro desses preceitos, né, como a gente viver com nós mesmos, vem o primeiro deles, que é o saucha, a limpeza, né? A gente fazer a nossa higiene física, mas também lembrar, né, de fazer essa limpeza, sempre tá fazendo. As terapias que eu trabalho aqui é uma recomendação de limpeza mental, emocional.
Saucha é isso, a gente sempre tá lembrando de limpar, né? Não é sobre não sujar, mas sempre lembrar de estar se limpando das coisas. Santosha, que é o contentamento, a gente também, né, ao fazer a prática, ao fazer as coisas, a gente lembrar de se contentar com o que a gente já tem, a gente se contentar com o nosso esforço. Isso é muito essencial para a gente conseguir manter, né, o nosso autoaperfeiçoamento. Depois vem os tapas, que é conhecido como austeridade. A austeridade é muito essa questão da gente se abster das coisas que nos fazem mal, para a gente conseguir ter um novo hábito, para a gente trazer, né? Os tapas são muito importantes para a gente conseguir viver uma vida mais equilibrada, né? Depois vem o Swadhyana, que é o autoconhecimento. O canal aqui, né, foi criado muito com esse propósito de eu compartilhar um pouquinho das coisas que me ajudam nessa caminhada de autoconhecimento. E, por último, o Ishvara Pranidhana. Ishvara Pranidhana, que é o conceito da intuição, da gente silenciar para ouvir a nossa voz interna. Nas terapias eu sempre trago muito isso para as pessoas, a questão do centramento, de você ouvir o seu corpo, de você estar mais presente, né? Quanto mais a gente está mais presente, a gente consegue ouvir a voz da intuição, que é uma voz bem sutil. E com a prática de yoga, né, as terapias, com todo esse autoconhecimento, a gente vai se conectando cada vez mais com esse lado sutil que todo ser humano tem. E daí encerramos, né, a segunda parte, que é a de niyamas, o aperfeiçoamento pessoal. E chegamos no terceiro, que é o que é mais conhecido, que são os asanas, são as posturas. A gente fazer lá o cachorro olhando para baixo, fazer a saudação ao sol, todas as movimentações, né, são para os asanas. As posturas, o assentamento do corpo físico. O quarto passo é pranayama, que é o controle da respiração. Eu já fiz a série aqui dos 4 elementos, né? Falando sobre cada um deles. E o ar é um dos elementos mais essenciais pra gente. A gente consegue ficar alguns dias sem água, sem comer, mas sem respirar, se a gente fica mais de 5 minutos sem ar, os nossos órgãos, o nosso cérebro para de funcionar. Então, o pranayama, a prática da respiração consciente, que traz também essa questão de uma vida mais consciente, é esse quarto passo. O quinto, o pratyahara, que é o recolhimento dos sentidos. Esse pratyahara é o início, né, da prática meditativa. A gente está a todo momento ouvindo alguma coisa, vendo, sentindo cheiro, sentindo tato, né, sentindo gosto. E esse recolhimento, essa prática de recolher os sentidos, traz essa concentração da gente perceber que os sentidos, eles são nossos amigos, eles trazem indicações de como a vida está, né, como está o nosso ambiente, mas a gente é muito além deles. Sexto passo é o dharana, que é a concentração. A concentração é a gente estar, né, focado em algo. A concentração é você conseguir seguir, né, ter essa disciplina de fazer algo que você se propôs a fazer. O sétimo é o dhyana, que é a contemplação, a meditação. Você simplesmente observar o que está acontecendo sem aquela questão de você estar no futuro, né? Querendo, ansioso por alguma coisa, ou removendo o passado. A contemplação é essa meditação, esse momento de presença. E o oitavo passo, que é o samadhi, a tão conhecida iluminação,
que a gente conhece um pouquinho mais por causa do budismo, né, do Buda. A iluminação, esse oitavo passo, é quando você tem todos esses outros passos anteriores, né, tá fazendo a integração no seu dia a dia, a cada momento, a cada segundo da sua vida ali, seguindo os passos anteriores, você alcança a iluminação. Muito bacana, né? Esses foram os Ashtangas, os 8 passos de Patanjali. Eu, continuando a falar sobre um pouquinho da minha experiência com yoga, eu hoje completo 446 dias seguidos de yoga. Eu já comentei aqui um pouquinho sobre nos outros vídeos, né? Mas no dia 5 de abril de 2020, eu decidi praticar 21 dias seguidos de yoga. Eu já falei em outro vídeo aqui sobre a questão de pra gente mudar algum hábito, né? Já foram feitos estudos que se você faz 21 dias seguidos de alguma coisa, você consegue programar a sua mente para você continuar fazendo, né? Para você se animar, para você mudar um hábito mental. E eu resolvi lá, 5 de abril de 2020, praticar esses 21 dias, porque na verdade o meu objetivo inicial era que eu, 3 vezes por semana, eu praticava. Como estava recolhida em casa, por causa da questão da pandemia, eu percebi que eu não estava andando, não estava fazendo exercício físico, e eu não sou muito fã de musculação, e gosto de yoga, né? Daí eu falei assim, nossa, né? Vou praticar esses 21 dias seguidos, vendo alguns vídeos no YouTube, mas foi tão maravilhoso fazer isso que depois eu me empolguei e comecei a praticar diariamente, né? Eu mantive, na verdade, eu comecei com esses 21 dias e mantive a prática e hoje estou no 40º, eu não sei falar, dia 446. E assim, é muito bacana, né? Como eu tô compartilhando com vocês a minha experiência, para mim, um dos centros mais intensos para eu praticar aqui no dia a dia é a questão física. Para mim, a mente, eu tenho super facilidade de aprender conceitos, de aplicar, né? Quem passa em atendimento comigo percebe que eu tenho essa facilidade de contar, né, as coisas, trazer as teorias e juntar ali com a prática, com a pessoa, com o que ela precisa naquele momento. Mas a parte física do corpo, eu tenho a desculpa, né, da pessoa dos signos aqui, eu tenho ascendente em touro, então eu tenho uma tendência até aquela preguicinha de fazer questões físicas. Então essa prática diária de yoga pra mim é muito bacana, porque traz essa energização pro dia a dia, esse centramento e todos esses passos, né? Eu procuro sempre ter muito em mente quando praticando do Patanjali ali que eu expliquei para vocês, que é a filosofia que está por trás da yoga. Eu percebo assim na pele de o quanto traz sim esses conceitos que podem parecer ideias ao você estar praticando ali diariamente, o quanto isso traz para mim a disciplina, os conceitos, eu lembrar de não ser violenta comigo nem com as outras pessoas. É uma prática diária, né? É um caminhar diário, essa questão da yoga, mas tem sido muito bacana. Eu, inclusive, ontem, né? Segunda-feira, que foi o Dia Mundial da Yoga, foi o dia também que iniciou o inverno e para mim foi o primeiro dia da minha menstruação, do meu período. E nesse primeiro dia, até dias anteriores, nós mulheres temos muita cólica, né? E nossa, Pamela, como você mantém a prática diária de yoga, né? Mesmo nesse dia que você não tá muito afim. É o videozinho que eu coloquei aqui do que você não mede, você não gerencia. E para manter essa disciplina, eu anoto todos os dias. Sempre quando eu finalizo a prática de yoga, eu coloco lá no meu bullet journal o dia que é. Isso traz um incentivo de manter.
E tem muito vídeo, muito bacana. A internet é fantástica por causa disso, porque eu já pratico esse tempo todo, né? Desde 5 de abril de 2020, eu tenho praticado diariamente em casa, ou se eu for viajar também, eu sintonizo num vídeo do YouTube e faço essa prática. Eu tenho conseguido também, graças a existirem canais aqui no YouTube maravilhosos, com práticas diárias, com vídeos que eu conecto ali de acordo com o dia, né? Para dias que está mais difícil, existe a prática de Yin Yoga, que é um yoga mais lento, é um yoga restaurativo. Então, nesses dias eu mantenho assim. O vídeo ficou um pouquinho grande. Eu tinha separado também para falar sobre os tipos de yoga, mas daí eu faço um vídeo mais conciso para vocês e explico numa próxima sobre os tipos de yoga, que existem diversos também, né? Vários modos de você fluir com essa prática dos asanas, das posturas, de maneiras diferentes. E daí eu explico para vocês um pouquinho e vocês podem também talvez tentar se sintonizar com um tipo que faça mais sentido para vocês. Eu já compartilhei um pouquinho sobre isso que eu tô falando aqui hoje no canal, no meu Instagram. Eu geralmente coloco posts lá, né? Mas um vídeo, ele é legal porque ele sintetiza tudo isso. No Instagram, eu vou compartilhando conhecimento em doses homeopáticas. Todo dia uma gotinha ali, né? Que eu coloco de informações. E aqui no YouTube, o que é legal, os vídeos são fantásticos, que tem esse poder de resumão, de trazer muita informação aqui. Essa interação, né? De eu estar falando com vocês, fazer umas brincadeirinhas. Num texto fica um pouquinho mais seco, mas adoro escrever. Enfim, fica aqui para os próximos vídeos. Eu vou fazer um vídeo curtinho sobre tipos de yoga para vocês, para complementar esse vídeo aqui. Assistam se tiverem interesse para saber um pouquinho mais. E também veio a ideia de fazer no futuro um vídeo para vocês sobre os centros de inteligência, que eu trabalho isso muito com a psicoterapia tântrica com as pessoas. Nós temos 3 centros de inteligência: o emocional, o mental e o instintivo, o centro do corpo. E a gente tem a tendência a usar um deles com mais preponderância. Dependendo do estilo de personalidade que a gente tiver, a gente tem a tendência de usar um pouco mais de cada um. E o canal aqui, ele é muito dando dicas de como você alinhar esses 3, não ficar só na mente, né? Não ficar só no corpo e não ficar só no mundo das emoções. É isso por hoje. Ficou um vídeo grandinho, mas espero que seja legal para vocês verem um pouquinho sobre a minha experiência com a yoga. É muito válido eu falar que eu não sou uma pessoa super flexível, eu tenho ganhado mais flexibilidade com a prática diária de yoga. Assim como eu disse, né, ascendente em touro, mas tenho uma certa preguicinha de fazer exercício físico, então a prática de yoga também foi uma coisa para mim que alinha, né, um exercício físico que eu gosto de fazer e uma sensação de paz, tranquilidade, centramento que a prática diária para mim traz e é essencial para fazer o trabalho que eu faço no dia a dia aqui, né, de tratar com as pessoas sobre as suas questões emocionais e mentais. E é isso, gente. Muito obrigado quem assistiu até aqui, até o final. Um grande beijo e até a próxima.